Olá pessoal, estamos aqui nessa terça, 9 de abril, cumprindo a missão de uma forma até difícil, porque tem pessoas dormindo aqui do nosso lado, mas estamos Foi o aqui. cansaço, né? Que hoje Mas hoje foi. Mas continuemos, né? Vamos lá, vamos para essa terça, 9 de abril, um filho aprendendo a andar. Mas antes disso, nosso verso... Para o título da semana, Amor e Julgamento, o Dilema de Deus, entre parênteses Osés, que faz referência ao livro. E o verso para memorizar diz o seguinte: volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. Osés 12:6. Amém. Então, como eu falei, um filho aprendendo a andar. E a nossa metáfora, a parábola de hoje é: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Oséias 11, de 1 a 3. Um trecho muito interessante é que compara as ações de Deus com a ação de um pai para com o filho. E só que a lição ela frisou justamente o tópico da correção. O que está coerente dentro do padrão da lição é que o tema é julgamento e amor, ou amor e julgamento. Então, agora Deus se apresenta como um pai, mas o pai que também disciplina. E para que serve a disciplina? Para ajudar o filho a andar na conduta mais correta possível. No caso de Deus, quando Ele nos disciplina, é porque Ele quer nos tirar do castigo maior final, que é a morte eterna. Ele nos disciplina hoje para que nós aprendamos a andar com Ele, a estar com Ele, e não passemos pelo castigo final da morte eterna. Mas a lição, falando para nós hoje, ela tem uma perguntinha muito interessante. Para muitos de nós, a questão não é confiar na disciplina divina. Ao contrário, a luta é para saber interpretar as provas que surgem no nosso caminho. Ou seja, nós sabemos que nós precisamos ser provados. E o interessante é que Deus deu uma missão especial a Israel, porque Ele fez de Israel seu filho especial. Por exemplo, Deus disse na Bíblia que Israel era o seu filho escolhido. Mas, por exemplo, quer dizer que os egípcios também não são filhos de Deus? Quer dizer que as outras nações da terra também não tinham pessoas que eram filhos de Deus? Claro que não, todos eram, mas Israel era o primogênito, escolhido para ser especial. E por ter privilégios especiais, vem também responsabilidades especiais. E dentro disso, Israel tinha um propósito, o propósito de ser a luz. E quando Israel não era a luz, Deus chamava eles à repreensão, dizendo: não, o propósito de vocês é esse aqui. No nosso caso, é justamente isso. Nós sabemos que talvez quando não estivermos sendo a luz, nós seremos chamados por Deus para o retorno a essa luz. Só que o problema é que a gente tem que diferenciar o que é, no caso, a disciplina divina e o que é apenas a consequência do nosso erro ruim, apenas a consequência da nossa falha. E no finalzinho tem: como sabemos se o que está acontecendo é de fato uma lição divina na escola da aflição? Nós já sabemos que para sermos o melhor do ouro temos que ser provados no fogo mais forte possível. Mas a melhor coisa é que nos versículos que foi dado, Deus diz assim: eu disciplino quem eu amo. Mais uma vez, o amor de Deus é o principal de tudo. Por que Ele te disciplina? Porque Ele me prova, porque Ele me ama e quer me fazer estar à sua imagem. Verdade. A lição de jovens tem por título Falado Claramente. Desde o início dos tempos, Deus sempre gostou de se comunicar com seus filhos. E Ele sempre usava terminologias e linguagens que viessem a facilitar que a nossa mente limitada pudesse compreender. E no livro de Osés não foi diferente, ele usou metáforas para que os ouvintes ou até aqueles que viessem a ler pudessem compreender o que estava sendo dito. A lição trouxe algumas parábolas que até já foram estudadas pela lição de adultos. Por exemplo, em relação a uma pomba estúpida. Quando nós lembramos de uma pomba e o que a lição traz em relação à pomba estúpida é o fato de, por exemplo, as pombas caírem facilmente em redes criadas por caçadores, ou seja, elas vão de forma ingênua e acabam caindo nessa rede. E muitas vezes, e o que aconteceu também foi o que aconteceu com os israelitas, ou seja, eles não tiveram inteligência suficiente para, em vez de buscar ajuda no Deus verdadeiro, eles buscaram com os gentios. Então eles agiram dessa mesma forma, com falta de inteligência,
ao buscar essa ajuda com quem não teria como ajudá-los, da mesma forma como Deus ajudaria. E nós hoje não precisamos repetir esse mesmo erro dos israelitas. Nós podemos ir diretamente ao Deus em vez de buscar outras fontes de ajuda. Uma outra parábola é a questão da novilha treinada. Ele usou até uma experiência agrícola do pessoal. Hoje é usado com menos frequência, mas antigamente usava mais a questão do jugo para prender os bois, que eles eram usados para puxar algum equipamento ou até para pisar os grãos. Então, o que a lição traz é o fato de que muitas vezes nós temos carga sobre nossos ombros, peso, que seria um jugo, que nós nos perguntamos de onde vem isso, por que isso. Muitas vezes são as consequências das nossas próprias decisões. Só que Deus, lá em Mateus 11, 28, 30, Ele nos convida para tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim. Aí Ele fala que o fardo dele, que o jugo dele é leve, ou seja, não não é uma sugestão, Ele nos convida para, em vez de ter sobre nós o jugo desse mundo, nós possamos ter o jugo dele, que é um jugo suave, um jugo leve. E tem a metáfora e a parábola que Geiba acabou de explicar, a questão do filho. Aqui a lição Jovens traz como um filho cambaleante, ou seja, o cuidado que Deus tem com Israel e com o seu povo, que em vez de deixar cambaleando, Ele vem mostrando o caminho e trazendo cuidado. Ao analisarmos tudo isso, nós vemos a compaixão, o perdão, e vemos que mesmo no meio do pecado, Deus demonstra o seu amor por seus filhos. Nós não devemos ver esse amor como uma obrigação por parte de Deus, mas temos que ver que esse amor é algo incompreensível. E se nós nos permitirmos viver e desfrutar desse amor, com certeza nossas vidas serão transformadas. Então que nós possamos permitir esse amor incompreensível em nossas vidas. Pois é, isso aí, pessoal. Até isso amanhã. aí.